Olá amigos, vamos à nossa primeira videoanálise de fechamento de 2019, pregão desta quarta-feira, dia 2 de janeiro. Desde já te desejo o melhor aí no decorrer deste ano, principalmente na área de investimentos, nas suas operações, no mercado aí de renda variável. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Passa o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clica no botão aí se inscrever. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado desse canal para que você possa estar cada vez mais bem preparado para realizar seus investimentos aí no mercado de ações. Lembrando que nós temos um cenário bem favorável no mercado de ações. Eu já fiz um vídeo aqui que está no canal sobre perspectivas para 2019. Assista lá que vale a pena. E aqui na parte superior, você clicando nesse card que está aparecendo para você, você passa a seguir os procedimentos, vai abrir uma página para você seguir os procedimentos e receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão aí no seu celular, no seu desktop, tudo isso em tempo real. Abra aí esses procedimentos e teste esse serviço gratuitamente durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Rente 3, BTOW3, Lynx 3, SBSP3, B3SA3, MYPK3, Pomo 4, Engie 11, Lame 4 e CCRO3. Começando aqui pelo Ibovespa, Ibovespa já começou muito bem o ano com alta expressiva de 3,54%. Está dentro, algum outro ativo ainda dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco o fechamento, mas uma alta expressiva que já faz nova máxima histórica para o Ibovespa. Já atingiu aí a região dos 91.478 pontos. E lógico que anulou completamente a tendência de baixa, revertendo aqui forte para cima e já superando todos os topos anteriores, ou seja, mantendo a expectativa favorável de cenário positivo, tudo que a gente tinha mencionado na análise de perspectivas para 2019, na questão do cenário gráfico, do cenário para a nossa bolsa aqui, até comparando com os países emergentes, o Brasil está, a bolsa brasileira ou o Brasil está numa posição, vamos dizer assim, melhor do que os demais aí ativos de países emergentes. Indo aqui para os futuros, né, só para mencionar em relação ao Ibov, essa resistência ainda continua sendo válida, 91.242, mas segue com expectativa favorável de subida do índice Bovespa, fazendo aqui mais uma sinalização de pivô de alta, expectativa aí de, no decorrer de 2019, buscaram a região de 100 mil pontos ou até mais acima. Eu cheguei a falar sobre projeções na análise de perspectiva, mas enfim, cenário bem apropriado para se buscar operações mais na ponta compradora no mercado de ações. Futuros, gráfico aqui de 60 minutos, movimento forte para cima, dia de bastante força por parte dos compradores, forte movimento de alta, não precisa nem dizer que a tendência é de alta no gráfico de 60 minutos, correção mais fraca que está acontecendo aqui. Quanto maior for essa correção no G60 no preço ou no tempo, mais interessante para se buscar a operação aí na compra no gráfico de menor periodicidade a favor de um novo movimento de alta no G60, ou seja, após sinalizar de novo um fundo ou um pivô de alta aqui no G60, fica muito mais interessante para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, semelhante ao que aconteceu aqui nesse movimento de subida. Nesse atual movimento de correção, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos fica um pouco mais para a ponta vendedora, principalmente se acontecer topo descendente abaixo da região dos 91.475 a 91.585, enfim, usando essa região aqui como um patamar de resistência. Jogar aqui no gráfico de 10 minutos vai ficar um pouco mais claro, ou seja, topo descendente abaixo desse patamar fica mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora de day trade ou até mesmo pivô de baixo. Melhor ainda se for mais topo descendente, porque é contra a tendência aqui, um movimento contra a tendência no gráfico de 60 minutos, não exigiria tanto para baixo no primeiro momento, visto que a tendência está forte aqui para cima. Seguindo aqui para o dólar no dia de hoje despencou, forte queda vindo para baixo ali de toda essa região aqui de suporte. Então temos aqui o dólar abaixo dessa região, logo essa região aqui em torno dos 3.840 é uma região aí que tende a funcionar agora como resistência, ou seja, o movimento do dólar vindo aqui para essa região gerando topo descendente, por exemplo, G60 seria algo bem favorável para se trabalhar mais na ponta vendedora. Temos uma tendência de baixa no G60, sinalização para cima no G60 ou no G30, de fundo no G60 ou no gráfico de 30 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de
10 ou de 5 minutos, tentando pegar uma parte de um repique de alta, que faz sentido até acontecer esse repique de alta. Se abrir caindo, melhor ainda para se buscar essa operação pensando em compra. Em um repique de alta no gráfico de 60 minutos ou de 30 minutos fica mais interessante fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, se aproximou de uma região de resistência aqui no intraday, na faixa ali dos 3.819,50, 3.822, ou se estendendo para a região dos fundos anteriores aqui do gráfico de 60 minutos, essa região aqui, ó, de 3.833,50 até um patamar de 3.842, vai ficar mais para se buscar a operação de venda novamente, a favor de um novo movimento de baixa no dia 60 ou no gráfico de 30 minutos, logicamente após gerar alguma sinalização de topo nessa faixa aí de pontos que eu acabei de citar. Então, este é o cenário do dólar atualmente, viés mais negativo para o dólar, viés positivo para o mini índice. PETR4, vamos para as ações. A Petro no pregão de hoje apresentou forte alta de 6%, já saiu aqui do leilão de fechamento, e com isso ela volta para cima dessa região aqui, dando sinalização de finalizar a atual tendência de baixa, ou seja, que vinha com um topo lá relevante para baixo, mas esse movimento já vai dando indício de mudança dessa tendência, apesar de a gente não ter ainda no pivô de alta, porque no gráfico semanal ela está estabelecendo um fundo no semanal. Fechando a semana, uma curta semana, que só tem mais 2 pregões, acima dessa média, vai ficar um cenário muito mais para a gente buscar operações de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta na PETR4. Para quem está comprado, stop abaixo da mínima do pregão de hoje já estaria, vamos dizer assim, com uma boa proteção ali abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Enfim, já estaria tendo uma boa proteção e seria interessante a Petro não mais voltar a trabalhar, principalmente para baixo da região dos 23,17 a 23 reais. Olhando agora o patamar de resistência para a Petro nesse atual movimento de subida, são esses topos aqui anteriores. É uma região aqui que ela ficou batendo bastante e não conseguia ficar muito tempo acima, uma região ali por volta dos R$ 24,89, até um patamar de R$ 25,20. Essa região mais, vamos dizer assim, mais testada. Tem até pontos mais altos, a máxima desse topo, outra máxima também como resistência, mas essa seria uma região um pouco mais testada, tende a ser uma região um pouco mais elevante de resistência, que pode proporcionar algum tipo de recuo do preço após essa forte alta aqui desses últimos pregões na Petro. Vale 3 no dia de hoje, estabilidade, mais 0,18%, ativo que ainda continua com um cenário de tendência de baixa, anula a tendência de baixa se superar a máxima desse topo, esse último topo descendente na faixa de R$ 52,40. Essa ação, em termos de sinalização positiva, diário e semanal, como a Petro está fazendo já no semanal, seria interessante a Vale retornar para cima ali da média móvel exponencial de 3 períodos, que está um pouco acima dessa região dos R$ 52,40, ou seja, o diário já dá sinais de mudança de tendência e o semanal e um sinal de início de todo um movimento de subida, aqui como é o caso da PETR4, sinalização de novo movimento de subida, e aí fica no cenário mais positivo para se buscar a operação de compra, melhor ainda, para cima dos R$ 23 na PETR4. Rente 3, ativo que, atualizando, né, as operações que a gente tinha em aberto, tinham algumas operações em aberto que foram encerradas nos últimos 3 pregões do ano, dia 26, 27 e 28, que eu não fiz videoanálise de fechamento, nem lives. Então, aqui atualizando essas operações. A Rente 3 bateu no objetivo, então foi uma ação que a gente buscou a entrada aqui, tentando pegar um movimento de subida, ela bateu no objetivo. Essa operação da Rente 3 proporcionou um ganho de 4,28%, isso representou um crescimento de 0,73% do capital total na Rente 3. Tivemos também encerramento da posição da BTOW3, que atingiu também um objetivo de uma compra aqui pelo gráfico diário que a gente fez na ação. Essa operação da BTOW3 proporcionou um ganho de 7,36%, e isso representou um crescimento de 0,75% do capital total nessa operação da BTOW3. Então, mais uma operação bem sucedida que foi encerrada ali. Aqui a operação foi encerrada dia 28/12. Da Rente 3 também do dia 28/12. Tivemos o encerramento no dia 26 de 2 ativos, Sabesp um baita violino, né? Sabesp acionou a nosso stop aqui, a gente tinha entrado comprando aqui após esse pregão, acionou o nosso stop aqui e observe o que a ação fez na sequência, um forte movimento de subida, reverteu logo para cima e gerou um forte movimento de subida. Essa operação da Sabesp trouxe então uma perda de 2,33% e isso representou uma redução de 0,4% no capital total. Então sempre naquela questão, e falando já no primeiro pregão de 2019, na questão da relação risco-ganho das operações, ou seja, buscar um retorno maior quando as operações
derem certo e um retorno e uma redução menor do capital total quando as operações dão errado. Então aqui está o resultado da Sabesp e aqui um resultado, por exemplo, de uma operação da BTOW3 ou aqui da Rent 3, ou seja, um retorno maior quando a posição dá certo, quando a operação dá certo. Tivemos também o encerramento de uma posição aqui da Lynx 3. Essa operação da Lynx 3, pegando aqui da Lynx 3, a gente teve na Lynx 3 um ganho nesse movimento de subida dela. Esse a favor da tendência, operação a favor da tendência. Essa operação da Lynx 3 proporcionou um ganho de 5,64% e isso representou um crescimento de 0,73% do capital total. Então foram essas operações que foram encerradas no decorrer ali ainda nos pregões que eu não produzi videoanálise. Por esse motivo estou abrindo a videoanálise de hoje, já atualizando aqui em relação às operações que a gente tinha em aberto. B3SA3 foi uma recomendação que foi efetuada, já também nesses 3 dias, apesar de não estar produzindo, eu acompanhava ali quando era possível acompanhar o mercado durante o pregão, mas recomendei algumas operações. Então essa foi uma das recomendações, recomendação feita no último pregão do ano, na B3SA3, aqui nesse dia de alta, recomendação de compra, ela no pregão de hoje apresentou alta de 3,66%. Então passando os dados aqui dessa entrada da B3SA3, que foi entrada lá no dia 28/12, R$ 26,92, ponto de entrada, stop em R$ 26,28, objetivo na faixa dos R$ 28,20. Risco em torno de 2,38%, que é o tamanho do stop dessa operação, alocando 16% do capital total em cima de B3SA3, tentando pegar toda uma retomada aqui para cima na ação. Por enquanto vai bem a operação da B3SA3, que inclusive está no início de um movimento também de alta no gráfico semanal. Depois de B3SA3, temos aqui para falar de MYPK3, que foi uma recomendação também feita no desfecho ali do ano, né, no dia 28/12, uma recomendação feita nessa ação. Na verdade, essa recomendação da MYPK3 foi até feita um pouco antes do dia 28, foi no dia 27/12, aqui nesse pregão. Deixa eu só tirar aqui essa linha que eu coloquei indevidamente. Então foi feita aqui no dia 27/12, essa operação essa recomendação da MYPK3, e ela hoje bateu no objetivo dessa recomendação. Então foi uma recomendação feita aqui e ela chegou hoje no objetivo dessa entrada. Essa operação da MYPK3 proporcionou aqui um ganho de 5,33% e um crescimento de 0,91% do capital total nesta operação. Então mais uma recomendação aí que foi realizada nos últimos 3 pregões de 2018. Ativo segue bem aqui para cima, segue apontando para cima, o semanal também apontando para cima, ativo aí bem interessante para operações de compra, próximas operações na ponta compradora. Pomo 4, recomendação feita no dia 28, aqui na formação desse candle, mais para o fechamento do pregão, assim como foi a da B3SA3. Pregão de hoje, relevante para cima, alta de 3,92%, fechamento acima de toda uma região de resistência, de vários topos anteriores, que tende a trazer mais pressão compradora em cima desse papel. Enfim, operação que vai fluindo bem. E passando aqui os dados dessa entrada da Pomo, nós foram entrada ali por volta de R$ 4,05, stop em R$ 3,90, objetivo na faixa dos R$ 4,35, risco de 3,7%, alocando 14% do capital total nesta operação. Seguindo, vamos falar agora de Engie 11. Engie 11, ativo que vinha aqui numa certa congestão, mas dando indícios de saída dessa congestão. Recomendei uma compra hoje na Engie 11 pelo gráfico 60 minutos, na superação da máxima do pregão aqui, do candle da primeira hora de pregão, na superação da máxima desse candle. Recomendação foi executada, veio aqui para baixo, bateu ali na média, podendo fazer algo aqui para cima. Então seguimos comprado nessa ação, na expectativa de saída de toda essa congestão, com um movimento aqui que pode ser um movimento relevante para cima. O ativo está alinhado para cima no gráfico semanal, também no gráfico mensal, e aqui vai favorecendo a chance de poder romper tudo aqui para cima. Nosso stop que estava aqui abaixo em R$ 36,95, já pode até, dependendo da abertura do próximo pregão, ser posicionado aqui e sendo monitorada a operação pela média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico de 60 minutos. Passando os dados certinho dessa entrada, 37,68, ponto aí da recomendação, região de entrada por volta de 37,68, stop em 36,95, isso proporciona um risco ali, um tamanho do stop de 1,94%, e o objetivo nessa operação ficando na faixa dos 39,14, alocando 20% do capital total em cima dessa operação da Engie 11. Depois disso, falamos também aqui, recomendei hoje Lame 4.
Recomendação de Lame 4 na expectativa de romper tudo aqui para cima. Ativo gerando sinal de superação da máxima ali da semana anterior. Já tinha fechado bem o pregão passado. Então, pelo gráfico aqui de 60 minutos, veio aqui com o movimento ficando aqui acima e ficou mais congestionado nessa região. Recomendei compra nesse papel, passando os dados dessa compra da Lame 4. 19,78, fechou um pouco abaixo do nosso preço de recomendação. Stop em R$ 19,29. Risco de 2,48%. Objetivo dessa operação em R$ 20,76, alocando também 20% do capital total nesta operação. Então, mais uma recomendação no pregão de hoje em cima de Lame 4, com a expectativa de fazer algo aqui para cima de maneira mais forte. Você gerou um candle forte para cima, um candle de indefinição, que vai ficando um pouco mais para uma correção dessa subida aqui desses dois últimos pregões, mas a expectativa ainda fica sendo de poder romper tudo aqui para cima nesse papel. Então, stop dessa operação aí posicionado em R$ 19,29. A mínima do pregão de hoje, só lembrando, R$ 19,38, ou seja, o stop está um pouco para baixo aqui da mínima do pregão de hoje. Depois disso, vamos falar também de CCRO3, ativo que foi recomendado também mais para o fechamento do pregão de hoje, aqui um pouco acima do valor que ela fechou. A recomendação foi efetuada e o stop para baixo da mínima do pregão de hoje. A ação vinha numa tendência de baixa, ainda está dentro de um cenário de tendência de baixa, mas sinalizando ali um bom fundo, início de um bom fundo no gráfico semanal, a favor de uma nova tendência de alta de médio prazo. Então, por esse motivo, a recomendação de compra tentando pegar todo um movimento aqui para cima nessa ação, com stop aqui embaixo. Colocando aqui os dados dessa entrada, 12,04 ponto de entrada, R$ 11,27, um stop aí de 6,4%. Como o stop, como o risco é maior, a gente aloca menos capital. Um risco menor, a gente coloca mais capital na operação. É a questão da gestão de risco no mercado de renda variável. E o objetivo ficando em torno dos R$ 13,20 para essa compra aí da CCRO3, alocando aí justamente 8% do capital total em cima desta operação. Então é isso, amigos. Essas foram as recomendações do dia, esses foram os encerramentos. Espero sempre vê-los por aqui no decorrer de 2019, nas videoanálises, acompanhando as carteiras também que eu divulgo dentro do canal DV Invest no Telegram, as carteira semanal, carteira mensal, tudo isso sempre buscando uma qualidade alta na questão da transparência, na questão do acompanhamento das operações e das informações que eu publico dentro desse canal das recomendações. Muito obrigado pela sua audiência, deixe seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.